Deus que conhecemos, o Deus do mundo ocidental, o Deus do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, tem uma história. Evidências modernas indicam que se você ler a Bíblia como ela é atualmente apresentada pela religião moderna, especialmente se estiver lendo uma tradução em inglês, você não está lendo a história real. O que você está lendo é uma versão editada dessa história, com acréscimos e modificações que apresentam essa história de uma maneira diferente da que as evidências indicam que realmente aconteceu. Segundo a Bíblia, este Deus sempre existiu. E este Deus antecedeu não apenas os seres humanos, mas o próprio universo. De acordo com as evidências, este Deus começou a evoluir a partir de ideias humanas originadas há 14.000 anos e não se tornou o único Deus do monoteísmo até 2.600 anos atrás. Em 600 a.C. Se você quer conhecer a história que as evidências apresentam, a história compreendida e apoiada pela maioria dos professores de estudos religiosos, arqueólogos e antropólogos, o lugar para começar não é a Bíblia, é o Enuma Elish, a história da criação babilônica, que foi descoberto por arqueólogos na biblioteca de Assurbanipal e datado de ter sido escrito originalmente por volta de 1750 a.C. Como esta história da criação demonstra, quase todas as religiões na Mesopotâmia naquela época eram politeístas. Não há vestígios da existência do judaísmo monoteísta nesta época. No Enuma Elish, Marduk, campeão dos deuses babilônicos, derrota o caos na forma do dragão Tiamat. E então, juntos, os deuses babilônicos formaram o mundo. Na história babilônica, o mundo primordial é descrito como sem forma e vazio. Também na história babilônica, a luz, o firmamento, a terra seca, o sol e a lua, e a humanidade são criados em ordem. Esses detalhes são importantes porque, como veremos, 1150 anos depois, quando os israelitas são exilados na Babilônia, esses detalhes são editados tanto no livro de Isaías quanto na história de Gênesis como seu primeiro capítulo. O primeiro capítulo de toda a Torá hebraica e da Bíblia cristã. Nosso próximo ponto de interesse é a religião cananeia, que os arqueólogos reconstruíram a partir de tábuas de argila encontradas em Ugarit, uma antiga cidade portuária na Síria, e cujas histórias datam de terem sido escritas originalmente antes de 1200 a.C. Cananeus também eram politeístas. Dos muitos deuses que os cananeus adoravam, 3 em particular são importantes para o resto da história. Eles são Uelha, cujo nome significa literalmente Deus Altíssimo, e que se acredita ter sido o pai dos outros deuses. Azerá, esposa de Ueio, e Baal, que era tanto o deus das tempestades quanto da fertilidade. O Deus Yahvé de Israel e a própria cultura de Israel ainda não mostram sinais de existência no registro arqueológico. No entanto, em algum momento nos 500 anos seguintes, a cultura de Israel deve ter evoluído, pois é nessa época, de 950 a 850 a.C., que os contemporâneos J.I.A. começaram a escrever seus relatos independentes da história do povo de Israel, que mais tarde seriam combinados em uma única história. A partir do capítulo 2 de Gênesis, nada do que J.O.E. escrevem se alinha com os relatos dos babilônios ou cananeus, cujos relatos os antecederam em centenas de anos. Por causa disso e pela natureza das histórias contadas, a inferência mais razoável parece ser que esses relatos eram histórias inteiramente míticas que os israelitas usavam para explicar o mundo ao seu redor e encontrar significado em seu clima cultural. Mas tudo isso muda em Gênesis, capítulo 12, com a história de Abraão. É aqui que finalmente encontramos uma conexão com a religião dos cananeus. Podemos ver na versão hebraica da Torá que se diz que Abraão adorava El Shaddai, um dos nomes do deus cananeu Uelho. Abraão interage com Uelho de maneiras muito pessoais que espelham as outras religiões pagãs da época. Por exemplo, em Gênesis 18, Uelho visita Abraão em forma humana e fala com ele pessoalmente. Seu descendente Jacó tem experiências semelhantes, onde ele sobe a um topo de uma escada para o céu e fala com Uelho em um sonho. Mais tarde, Jacó luta com Uelho. Também a partir do texto hebraico, podemos ver que, com base nessas experiências, Jacó faz de Uelho um seu Elohim, que é um termo da religião cananeia que significava que Jacó estava fazendo de Uelho seu deus principal. A única maneira de o uso desse termo fazer sentido é se Jacó acreditasse que Uelho era apenas um deus entre muitos e que Jacó estava se comprometendo com esse único deus para receber proteção especial. Em outras palavras, fica claro pelos termos usados e pelo deus que eles adoravam que Abraão, Isaque e Jacó eram politeístas ou pagãos,
assim como seus contemporâneos pagãos em Canaã e na Babilônia. A adoração a Elion desaparece do texto hebraico quando entramos no Êxodo, onde ele é substituído por Yahweh, que se diz ter resgatado os hebreus da escravidão no Egito. A história do Êxodo, particularmente em sua interpretação moderna no filme de animação O Príncipe do Egito, retrata os antigos egípcios como os maiores babacas, escravizando cruelmente uma raça inteira como o único propósito de erguer monumentos colossais para sua própria glória. Embora seja uma história comovente de triunfo e libertação de circunstâncias opressivas, em um nível histórico, ela contradiz as evidências arqueológicas modernas que temos sobre o funcionamento interno da cultura egípcia antiga, particularmente suas práticas de posse de escravos. Evidências arqueológicas modernas indicam que os trabalhadores que construíram todos os grandes monumentos no Egito, de pirâmides a esfinges, eram cidadãos egípcios bem pagos que recebiam boa moradia, eram bem alimentados, recebiam bons cuidados médicos e recebiam enterros honrosos. Além disso, embora como muitas civilizações antigas, os egípcios possuíssem alguns escravos, não há evidências de que eles já possuíram a magnitude relatada pela Bíblia ou que tenham escravizado sistematicamente uma raça inteira. Embora o relato do Êxodo pareça ter sido em grande parte mítico, e, no entanto, revelador das visões de mundo politeístas de J.E. Depois que os hebreus são resgatados por Yahweh dos egípcios, podemos ver até mesmo nas traduções em inglês do Êxodo que eles cantam: quem é como tu entre os deuses? Yahweh é. Agora sei que Yahweh é maior do que todos os outros deuses. O Êxodo também estabeleceu Yahweh como o Deus da guerra de Israel, chamando-o de um grande guerreiro que os libertou do Egito. À medida que a Torá avança, sua natureza politeísta se agrava. Depois de chegarem à terra prometida, não precisando mais de ajuda na guerra, mas desejando prosperar em paz, os israelitas começam a adorar novamente os deuses da fertilidade cananeus, Baal e Azerá. Antes de ler uma história de Deus, versículos como este não faziam sentido para mim. Na tradução em inglês da Bíblia, os hebreus são apresentados como escolhendo entre o Senhor, Baal e Azerá. Como os hebreus podiam ser tão idiotas? Por que eles não adorariam o único Deus de toda a criação? O cenário parece diferente quando o Deus que você deveria adorar é Yahweh Sabaoth, que significa o Deus dos exércitos. Yahweh começou basicamente como a versão hebraica do deus grego Ares. Não é de se admirar que ele fosse obcecado por guerra e morte no Antigo Testamento. Isso foi na época em que ele ainda era apenas o deus da guerra deles. Agora o cenário fazia sentido. Como os gregos antigos, os hebreus tinham o panteão de deuses que adoravam. Pelo menos os deuses Yahweh, Baal e Azerá. Temos evidências arqueológicas da natureza politeísta da cultura israelita primitiva em um de nossos artefatos arqueológicos mais antigos de Israel, de 0 a.C., um suporte de culto politeísta de Tanakh. Apesar do politeísmo, havia entre os israelitas alguns com uma devoção invulgarmente forte a Yahweh em particular, que agora são chamados de javistas. Em tempos de paz, havia pouca motivação para o povo de Israel dar muita atenção às opiniões de devotos tão radicais de Yahweh, mas tempos de agitação aceleraram suas opiniões para a vanguarda da cultura hebraica. Após a morte do rei Jeroboão e por volta de 750 a.C., o reino do norte de Israel estava em um estado de quase anarquia. Além disso, era bem sabido que a Assíria desejava capturar Israel em seu momento de fraqueza. Deste estado de agitação, surgiram 3 profetas, Isaías, Amós e Oseias. Todos os 3 clamaram por devoção a Yahweh e depreciaram a adoração de outros deuses. A partir de suas profecias, podemos ver como cada uma de suas versões de Yahweh foi criada à sua própria imagem. Isaías, um membro da família real, via Yahweh como um rei. Amós, um pastor, havia descrito sua própria empatia com os pobres sofredores a Yahweh. Oseias, que estava sofrendo com problemas matrimoniais, via Yahweh como um marido rejeitado que ainda continuava a sentir uma ternura ansiosa por sua esposa, Israel. No final, seu clamor não fez nada para salvar as tribos do norte, e elas caíram para a Síria em 711 a.C., mas suas palavras permaneceram vivas nas escrituras hebraicas e na imaginação hebraica. O culto a Yahweh recebeu outro impulso durante o governo do rei Josias em 622 a.C., ao contrário de seus predecessores, que acolhiam uma visão pagã aberta. Josias era um javista estrito. Como os profetas antes dele, Josias estava convencido de que os problemas sociais de Judá vinham da falta de devoção a Yahweh. Durante as reformas no templo, o sumo sacerdote de Josias, Ilquias, descobriu um livro perdido da lei, que supostamente teria sido escrito por Moisés.
Este livro era Deuteronômio, dada a sua descoberta convenientemente oportuna, bem como suas características linguísticas. O consenso da maioria dos estudiosos bíblicos, como Richard Elliott Friedman, é que se tratava de uma falsificação. Em Deuteronômio, uma aliança estrita e permanente com Yahweh, bem como uma rejeição completa de outros deuses, é estabelecida. É ordenado aos hebreus que derrubem os altares e quebrem os ídolos de outros deuses. Em resposta à descoberta do Deuteronômio, Josias e sua corte implementaram reformas impiedosas que estabeleceram oficialmente Yahweh como o Deus oficial de Judá. Reformadores também reescreveram a história israelita. Livros históricos de Josué, Juízes, Samuel e Reis foram revisados de acordo com a nova ideologia. E mais tarde, os editores do Pentateuco adicionaram passagens que davam uma interpretação deuteronomista do mito do Êxodo às narrativas mais antigas de J.E. O ódio intenso de Yahweh por outros deuses está firmemente estabelecido na história hebraica reescrita. O Deus sanguinário Yahweh se torna ainda mais sanguinário, pois agora se diz que ele ordenou a Josué que cometesse genocídio contra os nativos de Canaã por adorarem outros deuses. Curiosamente, apesar da imposição dessa devoção estrita a Yahweh, o monoteísmo ainda não havia sido estabelecido. A evidência de passagens deuteronomistas como "não terás outros deuses diante de mim" indica que até mesmo Josias ainda acreditava na existência de outros deuses. Isso ainda era politeísmo. Era apenas uma forma viciosa de politismo monólatra que rejeitava veementemente a adoração dos outros deuses. Mas o palco estava montado. Em 604 a.C., o rei Nabucodonosor subiu ao poder na Babilônia. Todos sabiam que Nabucodonosor queria tomar Jerusalém. Quando o exército se juntava, o profeta Jeremias surgiu então lá. De novo, diziam que devoção total a Yahweh e rejeição dos outros deuses resolveram seus males. Mas o novo profeta afirmava que já era tarde demais para fazer algo, mudar tudo. Yahweh usaria exército estrangeiro como instrumento, dando o povo lição fatal. Como profetas antigos, ele projetou emoções próprias, como em Yahweh. Como Jeremias previu, a queda de Jerusalém para a Babilônia era inevitável. As forças da Babilônia eram simplesmente massivas demais e Jerusalém estava em um estado muito enfraquecido. Templo destruído, hebreus exilados de Judá, levados para a Babilônia. Assim começava o cativeiro babilônico. A sensação de derrota foi esmagadora. Na antiga Mesopotâmia, deuses politeístas ligavam-se a territórios. Exilados na Babilônia, longe de casa, os hebreus acharam que já não conseguiam se ligar a Yahweh. Como podemos cantar os cânticos de Yahweh em uma terra estrangeira? Yahweh, profeta entre hebreus exilados, mostrou como eles estavam distantes de sua fé. Ele também culpou o povo hebreu por sua situação difícil, devido à falta de devoção a Yahweh. Foi então, numa época em que o povo hebreu parecia mais esmagado, numa época em que parecia certo que o culto a Yahweh certamente morreria, que ele fez algo que a religião fez ao longo da história para sobreviver. Ele mudou. Um novo autor, que os estudiosos chamam de segundo Isaías, surgiu, e suas palavras foram anexadas às do primeiro Isaías. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. O monoteísmo nasceu. Desta nova cultura monoteísta, surge a fonte sacerdotal P. A história israelita é reescrita mais uma vez. Êxodo é reescrito por P para dizer que o El Shaddai adorado por Abraão e o Yahweh adorado por Moisés eram o mesmo Deus. Qualquer referência a Elion é explicada por P como meramente nomes diferentes para Yahweh. O livro inteiro de Levítico é de sua autoria. Gênesis 1 é elaborado como uma versão monoteísta aprimorada do relato babilônico da criação. O segundo Isaías reescreve mitos babilônicos que eram atribuídos a Marduk, como sua derrota do dragão Tiamat, atribuindo-os em vez disso a Yahweh. A Torá é reformulada por P para parecer que sempre foi monoteísta. Em 600 a.C., o Deus do monoteísmo ocidental, o Deus do judaísmo, cristianismo e islamismo, nasceu. Uma vez que soube disso, toda a minha percepção da Bíblia mudou novamente. Versículos que nunca fizeram sentido antes, agora faziam sentido. Este foi o golpe de morte do monoteísmo para mim. Foi a revelação de que eu poderia pegar qualquer uma das milhões de Bíblias na América, de quartos de hotel a lojas de presentes cristãs, e ver suas páginas gotejando politismo. Eu podia ver com meus próprios olhos seres humanos dando à luz a um Deus monoteísta.